Eu convido a você para ler comigo o texto que está registrado no livro de Eclesiastes, o livro do pregador, o livro de Salomão, Eclesiastes, capítulo 12. Nós leremos 3 versículos. O versículo de número 1, depois a gente pula para os versos 6 e 7, tá? Eclesiastes capítulo 12, verso 1, depois versos 6 e 7. 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles contentamento, prazer. 6. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Senhor, nós queremos agradecer-te pelo privilégio de esta noite compartilhar a tua palavra e poder pensar sobre questões tão importantes na existência humana, que é o oposto, que é o fim dessa existência, a morte. Que o Senhor nos ajude, nos agracie e glorifique o teu nome em nossas vidas, para que tudo aquilo que pensar seja para nossa edificação, nosso crescimento, nosso elevo espiritual, ao tempo que isso exalte ao Senhor, merecedor de toda honra, não só agora, mas sempre. Amém. Hoje a gente fala sobre um tema que é uma questão desde que qualquer consciência humana tenha refletido na vida, no sentido da existência humana, tendo como fim de todas estas coisas exatamente a morte. E hoje nós queremos falar, não abordando questões filosóficas, porque o mundo da filosofia também vai falar a respeito desse assunto, vai apresentar muitos argumentos e questionamentos. Não vamos falar também sobre a morte na perspectiva de inúmeras religiões que tem por aí, na tentativa de debater ou combater os seus modos de pensamento, as suas ideias a respeito do assunto, mas vamos dentro de uma proposta que chega para a gente como consciência bíblica, falar sobre esta condição, sobre esse estado, sobre esta dolorosa experiência na vida humana. O texto que nós lemos é o texto em que Salomão, o sábio, o pregador, o homem que, pelo teor das suas palavras, já tinha vivido muitas experiências na sua vida, ele aborda, traçando de forma, entre aspas, simples, aparentemente, mas ao mesmo tempo profunda, a história da vida humana. E quando ele inicia o texto do capítulo 2, dizendo ao jovem, ao mancebo, a pessoa que está iniciando os seus primeiros passos na vida adulta, tomando uma consciência maior a respeito da vida, e ao mesmo tempo tendo muita força, muita energia, ele vai aconselhar a essa pessoa humana a se lembrar do Criador nesse tempo da força, nesse tempo do vigor.
nesse tempo da alta energia, que ele, agora, se vendo em uma condição oposta a esta que ele apresenta, vai dizer que esse é o período em que as coisas são mais agradáveis, as coisas são mais prazerosas. Viver a vida é muito mais interessante, segundo o que está disposto aqui nesse texto para Salomão. Então ele está dizendo, lembre-se do teu Criador nesse tempo, porque a vida vai passar. E vai chegar um momento que ele vai considerar ser aqui os maus dias, e o próprio anteriormente jovem vai declarar, não tenho nos dias da minha velhice, depois de tudo ter passado, contentamento. Então ele diz, antes que cheguem esses dias, antes que você declare o descontentamento por conta de toda a corrupção física que você vai adquirir sobre o seu corpo, ou de todo o desgaste emocional que você vai ter durante a sua vida pelas escolhas talvez incoerentes, incorretas que você faça, antes que chegue esse dia de descontentamento, lembre-se do teu Criador. Segundo, você deve se lembrar do Criador, não apenas porque depois as suas escolhas vão te fazer se arrepender das incoerências, mas também porque todas as suas ações, todas as suas atitudes, um dia vai pedir uma prestação de contas, ou terá de dar, melhor dizendo, uma prestação de contas ao teu Criador. Então, antes que chegue esse tempo de envelhecimento, de descontentamento por conta de escolhas erradas, ou em que você tenha que prestar contas de todas as ações da sua juventude, lembre-se do seu Criador, porque a situação se agravará. Não apenas você sentirá cansaço, fadiga, descontentamento na sua velhice, principalmente por conta de escolhas erradas, mas também vai acontecer aquilo do qual ninguém escapará. Vai acontecer algo para onde todos nós estamos caminhando, que é a morte. Ou seja, o fio de prata vai se romper, o copo de ouro vai se despedaçar, o cântaro vai quebrar junto à fonte, a roda vai se desfazer junto ao poço e ninguém poderá mais tirar água desse poço. E ele está utilizando aqui uma linguagem metafórica, e nós lemos apenas agora os últimos versículos desse trechinho, em que ele utiliza inúmeros tipos de metáforas, não inúmeros, mas vários tipos de metáforas, para relacionar, referir-se à morte. E por fim, no verso 7 ele diz, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. É claro que daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor o que Salomão estava querendo dizer, qual era o seu pensamento a respeito da morte humana, qual era a visão que ele tinha sobre isso. Mas aqui está uma belíssima referência, um texto muito reflexivo a respeito da experiência humana. Primeiro, enquanto força, enquanto vigor. Segundo, enquanto história de vida que vai se desfazendo e caminhando para o terceiro ponto, que é a morte. Desta ninguém escapa. Deste momento, ninguém está livre na história da vida humana sobre a face da terra. Então, o homem morre. Isso inicia-se quando ele desobedece a Deus no jardim do Éden por meio de Adão, o primeiro homem, você já sabe disso. E Deus disse, olha, se você desobedecer a minha ordem e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando você comer dela, você morrerá. O texto hebraico diz, quando você comer dela, certamente morrendo
morrerás. Então ele vai fazer aqui uma referência à morte em suas três esferas. Ele vai falar sobre a morte, primeiro na esfera espiritual, que é o momento em que o homem quebra o pacto, a aliança com Deus, ele morre espiritualmente. Segundo, na esfera física, porque quando ele morre espiritualmente, quebra o pacto com Deus, ele também recebe como pena capital sobre a sua desobediência a sentença de morte, e aí ele vai morrer fisicamente, e por fim, ele vai receber também o que é considerado mais tarde, conhecido mais tarde, como morte eterna. É quando o homem, tendo a oportunidade durante toda a trajetória da sua vida, não se aproxima de Deus, não se reconcilia com Deus, não retoma essa aliança quebrada no Jardim do Éden, ele passa para um estado de morte eterna. Então nós temos aqui nesta fala de Deus em relação ou em direção a Adão, enfim, toda a raça humana, que há três esferas de morte: a física, a espiritual e também a morte eterna. Eu disse que hoje nós não falaríamos da forma, do modo como, por exemplo, várias religiões encaram a morte. Alguns acreditam que a pessoa, quando morre, entra em um estado de sono profundo, até um suposto dia de juízo, e fica inconsciente. Claro que você vai ver vários textos na Bíblia, principalmente ditos por Paulo, e inclusive algumas parábolas apresentadas por Jesus, em que está muito claro que após a morte o homem continua tendo um estado de consciência. Ele continua sabendo o que está acontecendo. Portanto, apesar de a morte ser muitas vezes comparada ao sono, porque é uma parábola ou uma metáfora, melhor dizendo, quando Paulo, por exemplo, diz que o homem dorme no Senhor, porque o dormir é uma referência à forma como o homem está parado, estático fisicamente, e não sobre a sua consciência no espírito, porque o mesmo Paulo vai dizer que gostaria de estar com o Senhor. E o mesmo Paulo que esteve no terceiro céu e que viu coisas extraordinárias e ouviu palavras inefáveis, vai mostrar que há presenças conscientes nesse lugar onde os mortos justos estão. Então, a gente descarta, na nossa forma de ver o texto sagrado, essa experiência como sendo uma experiência de inconsciência, ou também de reencarnação, como algumas outras pessoas pregam em outras religiões. Porque o que o texto do escritor aos Hebreus diz é que o juízo se segue após a morte, significa que ao homem foi dado o direito de viver uma vez e de morrer uma vez. Tá? O que acontece após a experiência de vida e em seguida de morte do homem sobre a face da terra, já é uma questão espiritual e que não é retomada em condições físicas, materiais, como a reencarnação, por acaso, estaria dizendo. Tá certo? Nós temos muitas experiências de quase morte que são interessantes a gente falar aqui de forma bastante rápida. Eu não sei se você já ouviu falar no EQM, que é exatamente essa experiência de quase morte, que está sendo estudada por algumas ciências, como por exemplo a neurociência, a física quântica. São ciências que estão pesquisando há muitos anos essa experiência de quase morte. É quando algumas pessoas que chegam a ter uma morte física ou entrar no estado profundo de coma e ter, às vezes, a sua morte afirmada pelo médico, que diz, pode enterrar esse sujeito ou essa sujeita, e essa pessoa, nessa experiência em que há uma transição da vida física para a vida imaterial,
Essa pessoa consegue sair do seu corpo e ver os movimentos que estão acontecendo ao seu redor, inclusive contemplar o seu próprio corpo. Então, hoje, a neurociência e a física quântica, como eu disse, vai apresentar essa experiência de quase morte, que talvez seja de alguma forma interessante a gente conhecer também, porque são milhares de relatos de pessoas que passaram por experiências como essas. Inclusive no nosso Brasil há dezenas de pessoas que já relataram essa experiência. Eu não sei se você já teve o privilégio de assistir a um filme chamado O Céu é de Verdade. Eu achei um filme lindíssimo. Eu particularmente tenho motivos assim, para não gostar muito de filmes gospel. A qualidade do filme, a apelação que algumas pessoas acabam fazendo, mas existem alguns filmes que são realmente de qualidade, são bons, são interessantes. E esse é um dos filmes que eu acho bastante interessante, O Céu é de Verdade, até porque a experiência de quase morte, ela é vivida por uma criança. E essa criança vai revelar coisas que são extraordinárias, que somente quem esteve em uma dimensão extrafísica, acima desta dimensão material, nossa, poderia ter. E essa criança volta para o seu corpo, ela passa por essa experiência de quase morte, volta à vida e ela vai contar coisas extraordinárias. É um filme de cunho gospel e que traz uma lição de vida maravilhosa. Se você achar conveniente assistir, assista depois, tá certo? Então, nós vamos ter aqui nessas experiências, tanto dos textos quanto das outras que nós já apresentamos aqui hoje, algo que está ligado intimamente a essa dolorosa experiência que nós já dissemos, que é a experiência de morte. Essa experiência de morte na Bíblia Sagrada, ela vai ser apresentada várias vezes de múltiplas formas. Nós vamos encontrar, por exemplo, no Antigo Testamento, um modo de ver a morte diferente em vários aspectos da forma como nós vamos encontrar no Novo Testamento. É interessante isso. Por exemplo, no texto que nós lemos agora, que é o texto de Eclesiastes, você vai perceber claramente que na cabeça de Salomão, toda a experiência da vida humana se encerra no sepulcro. Quando ele diz o pó volte à terra, o espírito volte a Deus que o deu, a experiência de vida humana acaba aí. Porque do que ele está falando? Lembra que quando o homem é feito da terra, do pó da terra, e o homem é moldado, e Deus sopra nele o fôlego de vida, então o espírito, o ruach, o fôlego de vida que é soprado nele, dá a ele a experiência de vida humana na terra. Quando o homem morre, esse pó vai perder o ruach, o sopro de vida de Deus, e ele vai voltar à terra. O sopro de vida de Deus, do qual Salomão está falando aqui, não é uma alma, não é uma pessoa que vai carregar na sua experiência de vida os seus traumas, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Não, ele está falando que simplesmente tudo se acaba. Tudo é vaidade, tudo passa. Então, na cabeça de Salomão não existe uma experiência de vida após a morte. E esta era uma crença da maioria dos judeus, não só desse período de tempo, e de um período de tempo posterior também ao de Salomão. Então você vai encontrar várias vezes nos Salmos, por exemplo, a palavra sepultura, que no Antigo Testamento é do hebraico Sheol ou Seol. Essa palavra refere-se ao lugar dos mortos, à habitação dos mortos. E quando ela se refere à habitação dos mortos,
ela vai referir-se a um lugar onde há completo silêncio, não há experiência pós-morte ali. O lugar dos mortos é o lugar do silêncio. O lugar dos mortos é o lugar onde não há louvor a Deus, segundo o Salmo e segundo o próprio Salomão. É onde ninguém canta, ninguém fala, não há experiência depois que a pessoa morre. Essa é a consciência da maior parte dos escritores dos textos do Antigo Testamento. Entre os escritores do Antigo Testamento, principalmente desses que viveram nessa era, somente Davi, por revelação de Deus, vai apresentar algumas coisas. Davi, em alguns salmos, vai apresentar uma consciência de uma vida pós-morte, mesmo assim em tom de profecia, principalmente relacionada a Cristo. Depois, nós vamos ter, principalmente depois do cativeiro babilônico, nós vamos ter profetas como Ezequiel, profetas como Daniel, que tiveram outros tipos de experiências, já em convivência com outras nações gentílicas que tinham, pasmem, senhoras e senhores, uma consciência muito mais ampla a respeito de vida após a morte do que os próprios judeus. Então Ezequiel, no cativeiro babilônico, ele vai ter experiências angelicais assim, extraordinárias. Daniel vai apresentar profecias de ressuscitamento, ou de ressuscitação, melhor dizendo, de pessoas em um tempo de eternidade. Então ele vai dizer que pessoas, depois da morte, serão ressuscitadas para prestarem um juízo diante de Deus. A consciência de Daniel agora, você vai perceber, é que depois da morte ainda existem experiências e que a história da vida humana não vai se encerrar no sepulcro, como era a consciência de Salomão e de tantos outros homens de pensamentos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos encontrar já, por exemplo, Jesus. Ele é quem vai introduzir a doutrina judaico-cristã, muito mais consciência a respeito dos destinos para onde os mortos irão, assim que a sua experiência terrena, claro, vai se findar aqui na terra. Então ele vai falar de dois destinos, vai apresentar isso, por exemplo, por meio de uma parábola, a princípio, em Lucas 16, a partir do verso 22, ele vai falar a respeito de dois homens. Um rico, que vivia uma vida extraordinária, uma vida cheia de glamour, e um pobre, que estando à porta desse rico, desejava comer daquilo que caía da mesa do rico, um cara cheio de feridas e que os cachorros lambiam as suas perebas. Ele diz que um morre e o outro morre. Quando Lázaro, que é esse pobre em estado de miséria, morre, ele é levado pelos anjos a um lugar que Jesus diz ser o seio de Abraão. O outro é levado a uma atmosfera diferente, apesar de estarem no mesmo lugar na parábola de Jesus. Ele vai apresentar um lugar como se fosse um lugar, espaço geográfico, mas é claro que a gente sabe que essa dimensão espiritual não é exatamente o lugar, espaço geográfico, é diferente daquilo que a gente concebe na nossa mente humana, mas a parábola é utilizada para fazer a gente se aproximar desta consciência de que existem dois destinos, de que existem dois lugares para onde os mortos vão e onde eles habitarão durante um determinado período de tempo. Então o rico que viveu a sua vida boa, tranquila, glamurosa, vai para essa parte do Seol que Jesus chama de Hades, enquanto que o pobre vai para o paraíso. Mais uma coisa importante, o destino dos dois não tem nada a ver com a sua condição, o seu status social. Não é porque o cara era pobre que está indo para o céu, e não é porque o outro é rico que está indo para o Hades, que é uma palavra que é traduzida no Novo Testamento muitas vezes por inferno. Então, o inferno
não é o destino de uma pessoa só pelo fato de ela ser rica. Ou o céu, ou o paraíso, ou o seio de Abraão, não é o destino de uma pessoa só pelo fato de ela ser pobre. Claro que Jesus está mostrando aqui que são pessoas que viveram distintamente e que, para a consciência daquela geração, que uma vida cheia de glamour, de riqueza, já significava a bênção de Deus, a pessoa não tinha garantida a sua salvação, porque, entre aspas, estava abençoada por Deus na sua vida social. Jesus está mostrando bem claramente aqui que existem dois destinos e que as pessoas precisavam tomar decisões na sua vida terrena que as fizessem caminhar para um desses destinos. Então, o céu ou o inferno, nesta parábola e em tantas outras palavras ditas por Jesus, é uma escolha humana feita em vida. Então, Jesus está dizendo, existem lugares para onde os mortos estão indo. E as escolhas são feitas, são realizadas ainda em vida. Então, a palavra inferno, apresentada por Jesus aqui, vai ser o lugar onde habitam e habitarão as pessoas que, tendo consciência a respeito de Deus, oportunidade de conhecer o Evangelho e a Cristo, não se arrependeram e decidiram, por livre e espontânea vontade, esse destino. O destino da maldade, o destino de um coração impuro, o destino do ódio, o destino de todas quantas pessoas não compreenderam a graça de Deus na sua vida. Então, Jesus vai dizer, olha, o Hades é a habitação dos espíritos dos homens que morrem sem Deus. Esse lugar é o lugar onde esses homens esperarão o juízo final. E aí vem uma outra palavra que é traduzida também como inferno no Novo Testamento, que é a palavra Geina, que é o lago de fogo, que é tomado de empréstimo, como eu já disse aqui em outra oportunidade, de um fogo que queimava, um monturo que queimava do lado de fora de Jerusalém, onde os detritos de lixos eram queimados ali, e esse fogo não se apagava. De dia e de noite esse fogo permanecia aceso. E Jesus disse, olha, nesse lugar, para esse lugar que muitos homens de coração mau e que a boa parte deles viveram dentro das religiões, mas aproveitando-se das fraquezas dos outros e humilhando os outros e não respeitando o seu próximo, é para esse lugar que esses homens vão. Muitos que vão me dizer, Senhor, em teu nome eu operei maravilhas, eu expulsei demônios, eu fiz coisas extraordinárias. Ele vai dizer, sai fora, não te conheço. E o seu destino é o Geina, ou às vezes é traduzido como inferno, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga e haverá pranto e ranger de dentes. Olha que expressão duríssima Jesus está usando aqui para dizer que o homem que escolhe viver uma vida maligna terá também um destino pós-morte que compensará a sua escolha aqui na terra. Mas Jesus vai falar também que para aquele que escolheu reconhecer que é possível mudar, que é possível fazer o bem, que é possível conhecer o Filho de Deus, que é possível salvar o seu comportamento, a sua vida e, por fim, a sua alma, existe um destino extraordinário. Ele disse para o ladrão que reconheceu o seu erro, a sua vida, e que Jesus era o Filho de Deus, e que disse, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele disse, no teu reino, melhor dizendo, ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então o que ele está dizendo aqui? Está dizendo, olha, hoje mesmo, a palavra mesmo é a gente que utiliza, apesar de o texto grego não ter, mas a gente utiliza para fortalecer, né, aquilo que Jesus está dizendo. Hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso.
E quando ele fala de paraíso, ele está falando também desse lugar que antes, na parábola, ele chamou de seio de Abraão. É um lugar de consolo, um lugar de conforto. É um lugar que torna-se a morada daqueles que viveram as suas experiências com Deus, apesar das dificuldades que às vezes as pessoas enfrentam na vida para viver com pobreza, com dificuldade, mas escolher o caminho do bem. Essa pessoa vai ter um destino na eternidade. Então, há destinos aqui, há moradas que serão habitadas por aqueles que conhecem a Deus, conheceram a Deus e viveram uma vida que realmente dignifique a proposta do Evangelho, mas há também um lugar para onde todos aqueles que desonraram o nome do Senhor, escandalizaram, que em nome de Deus fizeram misérias com outras pessoas, irão habitar até o dia que é chamado de juízo final, em que todos os homens de toda a história da vida humana prestarão diante de Deus conta de tudo aquilo que eles realizaram enquanto em vida, todas as escolhas que foram feitas por esses homens. O apóstolo Pedro também vai falar a respeito do inferno. E ele vai utilizar uma outra palavra grega aqui que é interessante. Na segunda carta, ele utiliza a palavra tártaro, que é traduzida por inferno em português. Você se lembra que Jesus utilizou a palavra Hades, que é traduzida por inferno também em português? Então são palavras gregas e são palavras que estão remetendo também a uma crença, a uma consciência que os gregos tinham a respeito da vida após a morte. Só que para os gregos, Hades era um ser. Para os gregos, Hades era o ser que governava Eras, que é esse reino dos mortos, né, para onde todos os mortos vão. E Tártaro é um lugar específico no submundo. Nesse submundo dos mortos, Tártaro é um lugar específico. E esse lugar específico é um lugar que, segundo a crença, o mito grego, os ciclopes, que eram gigantes que habitavam a terra, foram presos. Eles foram presos nesse lugar chamado Tártaro. E foi exatamente Cronos quem o prendeu lá. Cronos é o conhecido na mitologia grega como o deus do tempo. Prendeu os ciclopes dentro desse lugar. Os ciclopes são aqueles gigantes da mitologia grega que tem um olhão aqui no meio da testa e tem um olho só. Então, assim, para a crença mitológica grega, existe um lugar chamado Tártaro, que é onde seres espirituais ou seres que têm uma certa autoridade, uma superioridade aos demais homens da terra estão presos. Pedro, quando utiliza a palavra Tártaro, ele vai dizer, olha, esse lugar é onde Deus prendeu os anjos que foram rebeldes. É onde Deus prendeu autoridades espirituais da dimensão espiritual que o desobedeceram. Deus não os poupou, mas os prendeu no Tártaro, até o dia em que eles sofrerão o juízo de Deus. Então perceba que Pedro utiliza uma palavra e uma expressão da mitologia grega para poder falar também de algo na dimensão espiritual que nós temos na Bíblia como sendo um local específico. Claro, volto a dizer, não se trata de um espaço físico, geográfico, mas é uma dimensão no mundo espiritual. E que nessa dimensão do mundo espiritual estão seres espirituais aprisionados, assim como no Hades, que diferente da mitologia grega que cria que Hades era um ser, Jesus estava dizendo que Hades era uma dimensão espiritual onde os mortos estão. No Tártaro, autoridades espirituais, anjos, segundo a crença cristã, e no Hades é um lugar onde os mortos injustos estão agora, esperando o dia do juízo. É nesse lugar que Pedro diz que Jesus desceu. 1 Pedro capítulo 3, do verso 18 ao versículo de número 20. Ele desceu nesse lugar, que é onde estão os homens, inclusive
do tempo pré-noélico que negaram a experiência de Deus na vida de Noé. Então existem, sim, lugares e dimensões espirituais que são a habitação dos mortos. Existe um lugar de vida, de paz, de eternidade, que é o céu, que é o paraíso, que é onde todos aqueles que viveram uma experiência com Deus vão, e existe um lugar que é uma dimensão de sofrimento, que é o lugar onde todos aqueles que não quiseram viver uma experiência com Deus também irão. Eu não sei nem quanto tempo a gente tem mais aqui, porque a live se encerra em 1 hora, mas eu acho que já está zerando o nosso tempo, o nosso horário. Eu quero me despedir de você, agradecer de coração. Acabou já, velho? Ainda falta um pouquinho, dá tempo a gente orar e se despedir, tá bom? Então que Deus poderoso, maravilhoso, o Senhor abençoe o nosso coração, a nossa vida, e nos faça ter melhor consciência a respeito desta palavra, para que o nosso comportamento e a nossa vida esteja dirigindo o nosso destino para o lugar de gozo, de paz e de alegria eterna, que é o teu céu, o teu paraíso, o lugar que o Senhor preparou para os homens justos. E que a nossa vida seja assim para a glória do teu nome. Peço a bênção de todos aqueles, ou sobre todos aqueles, que estão nos assistindo esta noite, nesse instante, ou em qualquer momento, depois de agora, para que tu sejas exaltado também nessas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A gente volta amanhã às 15h, tem mulheres compartilhando graça. O pastor Edinho não está fazendo a sua live nesse tempo, deu um time agora. E quinta-feira, às 20 horas, a gente volta com você aqui no nosso culto. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos.